programa Vida e Saúde tem o prazer de receber hoje o Dr. Pedro Onari, que é professor, doutor e pertence à Associação Holística da Psicanálise e Espiritual. É isso, doutor Pedro? Isso. Eu quero agradecer o convite de estar aqui novamente com vocês. E, enfim, vamos ver que a gente pode ajudar as pessoas a compreender um pouquinho de si mesmo, né? Nós vamos falar sobre medicina psicossomática. E vamos abranger primeiro um tema que é curiosidade para nós espíritas e mesmo para os não espíritas, a cromoterapia. Gostaria que o senhor explicasse para nós a cromoterapia, ligada, vinculada à espiritualidade. A questão da cromoterapia, ela tem um efeito bastante interessante, porque abrangendo as questões espirituais com a cromoterapia, a gente pode abordar a questão do indivíduo que tem dificuldades, por exemplo, está em depressão, está em conflitos emocionais, e muitas vezes tem até dificuldade de estar recebendo ajuda através de um auxílio espiritual, de um centro espírita, por exemplo. E esses indivíduos que estão nessa resistência, ao se submeter a um tratamento através da cromoterapia, diminui muito essa questão da resistência. Por exemplo, indivíduos com questões de conceitos enraizados profundamente, da forma de pensar sobre o mundo, a forma de perceber o mundo. E muitas vezes as pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo, a depressão. As pessoas estão lá deprimidas, com dificuldade de sair daquele buraco, daquele sentimento de desamparo. E ao se submeterem à questão da cromoterapia, por exemplo, elas têm um efeito na questão emocional, de pensamento, muito mais rápido que simplesmente as pessoas ficarem, por exemplo, fazendo somente uso de medicamentos alopáticos ou simplesmente recebendo um passe. Enfim, ele é um tratamento auxiliar bastante importante nesse sentido. É através das cores. O que significa as cores com a espiritualidade também no tratamento aplicado, né, à pessoa que está fazendo o tratamento? As cores, elas têm toda uma questão de ondas, de vibração, de energia. E essas energias entram em ressonância com esses indivíduos e há uma modificação do ponto de vista emocional bastante importante. Então, na questão de você usar a cromoterapia como um auxiliar para os tratamentos, tanto alopático até para tratamento a nível espiritual, ela tem um efeito importante. Por quê? Por exemplo, a espiritualidade. Vamos falar de espiritualidade, então. O que é um tratamento espiritual? Não é? A questão os pensamentos do indivíduo que vão aproximar esse indivíduo ou afastar ele na questão espiritual, ou, vamos dizer assim, afastar de Deus. Então, o que são os pensamentos? E esses pensamentos, veja bem, se você conhece o indivíduo e ele não mudou o pensamento, se 10 anos depois você encontra com esse mesmo indivíduo, ele está com os mesmos conceitos, com os mesmos queixumes, a mesma forma de pensar, apesar de estar numa religião, inserido numa filosofia religiosa, e você vai ver que o ato manifesto dele é igual, as atitudes, os queixumes, enfim, as dificuldades de ele lidar com esse mundo externo é igual. Então, a partir do momento que ele se submete, por exemplo, à cromoterapia, auxilia o quê? A formular novos pensamentos. Formulando novos pensamentos, ele pode estar se aproximando ou não das questões dos mentores espirituais, enfim, como esse indivíduo está compreendendo essa espiritualidade para si mesmo. Então, ele é um facilitador, um canalizador. Por exemplo, a questão das luzes, né, das cores, por exemplo. Existe nos países que têm um inverno rigoroso a depressão sazonal. Então, nesses países que têm a depressão por falta de luminosidade, Londres, tem alguns países lá do norte dos Estados Unidos, enfim, Groenlândia, que tem até placa na cidade, né? Olha, se você começar a sentir esses sintomas aí depressivos, você procure aí um auxílio que você está entrando em depressão. E dentro desses tratamentos, uma delas é usar exatamente a cromoterapia. No Brasil, ela é ainda pouco conhecida. Se hoje uma pessoa quisesse fazer uma cromoterapia, aonde ela poderia procurar fazer a cromoterapia? Olha, a associação... receber esse auxílio? Isso. Ela é grátis, ela é paga? Veja bem, a cromoterapia,
Existem vários profissionais aí que estão no mercado atuando, são profissionais que realmente você pode entrar na internet procurando. A Associação Médica Holística de Psicanálise e Espiritualidade, ele tem profissionais ligados à área de cromoterapia, principalmente associada às questões emocionais. Então, porque se você melhora os pensamentos desse indivíduo, você consegue fazer com que ele pense positivo ou ele mude a forma de se relacionar com o mundo externo, com certeza absoluta, a espiritualidade para ele vai ser um caminho muito mais simples do que simplesmente ele ficar na resistência. Então, para nós da Associação Médica Holística de Psicanálise, nós falamos que a cromoterapia ajuda a quebrar as resistências inconscientes ligadas ao emocional de cada indivíduo. Então, ele trabalha a nível inconsciente. E isso, por exemplo, um efeito semelhante pode se conseguir, por exemplo, através da homeopatia. Então, as pessoas que tomam medicamento homeopático, e tem muita gente, por exemplo, que vai para a homeopatia e tem efeitos benéficos, tem efeito com o floral, por exemplo. Demorado, Apesar os florais. Isso, não são demorados. Por exemplo, o Chico Xavier dizia que, por exemplo, a homeopatia era exatamente um tratamento a nível espiritual. Então, é usando o medicamento homeopático, essas são palavras dele, que tem a ver muito com a espiritualidade. Mas a cromoterapia tem um efeito semelhante. Por exemplo, nós temos uma experiência muito grande em aplicação de homeopatia, por exemplo, nos indivíduos que vão buscar ajuda emocional, para os conflitos emocionais, e que recebe, por exemplo, um medicamento homeopático. Então, na primeira consulta, esse indivíduo chega com os sintomas tanto orgânicos quanto emocionais, que aí você vai falar assim, olha, o indivíduo está obsediado ou não está obsediado. De qualquer forma, esse indivíduo, ele vai passar então por uma cromoterapia ou homeopatia. O que acontece? Na segunda sessão que ele volta, ele está muito mais receptivo às ideias diferentes, principalmente a respeito de si mesmo. Então ele sai da resistência de não querer conhecer as suas emoções. E as emoções começam a fluir muito mais facilmente para essas pessoas. Tá aí. Começamos com um tema bem leve, agora vamos puxar um tema de tamanha grandiosidade também atual, que a barreira entre a mente e o espírito. O cérebro é comprovado que morre, porque faz parte da matéria. No desligamento do corpo, absolutamente ele vai se dissolver. E a mente? O que é mente, primeiro? Isso. Para entendermos a questão da fronteira entre a mente e o espírito, a gente pode até começar citando Kardec. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Depois vem a outra pergunta, né? O que é espírito? Então nós temos que começar a dividir isso, né? E se partimos do pressuposto que Deus é o princípio inteligente do universo, a sabedoria do universo, e o espírito é exatamente esse princípio inteligente, como buscar a inteligência dentro desse indivíduo? Que ele próprio tem um espírito lá, vamos dizer, encarnado, para saber as fronteiras entre as questões da sua espiritualidade. Então, veja bem, é exatamente buscar o conhecimento para buscar essa sabedoria interior. Mas se o indivíduo não vai buscar essa sabedoria interior, como é que ele vai saber onde está a fronteira entre as suas questões emocionais, que é ligada ao psiquismo, ao lado psicológico de cada indivíduo, que estão ligadas às suas tensões orgânicas, que não são separadas. Não tem como dividir o indivíduo simplesmente, olha, é uma questão espiritual, é uma questão psicológica emocional ou uma questão emocional. Se um desses campos, o orgânico, o emocional ou o psíquico está desequilibrado, ele vai ter, é claro, influência de outras energias externas. Aí, sem dúvida nenhuma, uma energia externa, por exemplo, pode chegar alguém, vamos dar um exemplo prático, né? Uma pessoa que se chega, por exemplo, queixosa, logo de manhã. Aquela pessoa, está se queixando, vamos dizer assim. O que acontece quando você encontra, muitas vezes, e você está desequilibrado do ponto de vista dos seus pensamentos e da energia? Os indivíduos absorvem, ele próprio fala, nossa, eu estou uma esponja, eu não posso encontrar com alguém que eu me transformo naquilo, e a pessoa observa que se torna com a mesma queixa. Então, essa obsessão é um indivíduo desencarnado, é uma energia desencarnada, é um espírito desencarnado, ou é uma própria percepção de como ele está lidando até com o indivíduo encarnado?
Então, essas questões, muitas vezes, precisam ser divididas, principalmente, os mecanismos mentais inconscientes que estão envolvidos com cada um. E cada um tem que conhecer essas questões, o que incomoda, como ele lida com esses incômodos do dia a dia, desde um queixume ou até uma pessoa fazendo uma cobrança. Então, um chefe de um trabalho fazendo uma cobrança, por exemplo, pode desequilibrar profundamente o indivíduo que está trabalhando. Mas por que esse indivíduo se desequilibra e outras pessoas que se receberam a mesma cobrança para que o trabalho dê certo, não houve nada, muito pelo contrário, cada um houve essa compreensão, entenderam e passaram a produzir, e enquanto que outra parcela, um ou outro indivíduo, não consegue fazer isso e se incomoda profundamente. Então, como cada um está lidando com as cobranças, não é do chefe, porque o chefe é o mundo, né? O mundo cobra, o filho cobra, a esposa cobra. Com as nossas cobranças. Isso. Então, a vida do indivíduo cobra. Então, como o indivíduo está lidando com essas cobranças, na verdade, é que vai fazer com que ele se aproxime ou se afaste até dos benfeitores espirituais ou não. Mas são os próprios pensamentos e ligado ao sentimento e tem a ver com as manifestações orgânicas. Bom, então tudo isso se refere nada mais, nada menos com a nossa mente mesmo, o que nós pensamos. Seria então a mudança dos nossos pensamentos, correto? A questão não é a mudança, não. É a compreensão. A compreensão para mudar. Porque veja bem, leituras de autoajuda, por exemplo, como o Novo Testamento, as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, se você pegar um indivíduo que frequenta o cristianismo, ou até o espírito, o evangélico, o católico, muitas vezes eles citam cada versículo lá, olha, eu tenho que fazer isso para melhorar a minha vida. A questão é, eu sei tudo o que eu tenho que fazer para o bem e acabo fazendo exatamente o contrário. Então, a grande questão do ser humano é por que que eu faço os atos falhos? Exatamente assim. Falho porque eu quero fazer uma coisa e acabo fazendo outra. E isso tem a ver com a integração entre corpo, mente e espírito. E a gente volta já já. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. E continuando nossos temas, vamos perguntar um tema super atual que as pessoas gostariam muito, mas muito de saber, inclusive eu, é sobre a síndrome do pânico, né? Difícil quem nunca passou por isso. Como é essa explicação? Bom, primeiro vamos definir o que é síndrome do pânico para quem já teve, né? Quem já teve, na verdade, sabe o que é, mas para as pessoas que estão tendo sintomas. E os sintomas vai para o orgânico, então é batedeira no coração, palpitação, tremores, medo intenso de sair na rua, medo intenso de se relacionar com outras pessoas e associado a isso um sentimento de morte iminente. Então as pessoas descrevem como uma sensação que vai ter um treco no coração, que o coração vai parar e que alguma coisa de mal vai acontecer para essas pessoas. Isso, vamos dizer resumidamente, é a síndrome do pânico. A causa principal das questões do pânico está ligada ao medo de perder. Mas perder o quê? É o medo de perder e o medo do desamparo. Então muitas pessoas que perderam alguma coisa, do ponto de vista até racional, então perdeu-se um parente porque desencarnou, tem gente que bate carro, por exemplo, perde o carro e esse indivíduo começa a desenvolver conflitos emocionais que levam à questão do pânico. Então, veja bem, medo de perder, principalmente uma sensação de solidão e vazio. Agora, como preencher essa solidão, esse desamparo interior,
pode estar cercado de um monte de gente. Então, os parentes levam para o pronto-socorro, levam-se para algum lugar de acolhimento, mas a pessoa sente um vazio interno, uma solidão muito grande. E isso está ligado a um sentimento da síndrome do pânico. Então, se você estudar essas pessoas, todas elas vão estar descrevendo esse desamparo. Sobre o inconsciente, tem alguma coisa a ver? Com certeza. Vamos só esclarecer rapidamente o que é inconsciente e o que é consciente. Só uma divisão simples para quem está nos ouvindo, aí, nos assistindo, entender. Consciente é tudo aquilo que está na sua consciência naquele momento. Então, eu estou olhando para você agora, você está na minha consciência. Então, isso está na minha consciência. Agora, muitas vezes eu estou falando com você, ao invés de eu chamar você de Rita, eu chamo você de Maria, de Joana. Aí você vai falar assim, mas meu nome não é Maria, não é Joana. Verdade. Significa que alguma coisa surgiu dentro de mim e exteriorizou em forma de fala e que naquele momento não estava na consciência, mas de repente eu mesmo não percebi que estava falando de Maria, de Joana, enfim, de uma outra pessoa e falando com você normalmente. Então, muitas situações não estão na consciência naquele momento, mas que se manifestam no discurso em que as pessoas estão falando. Por exemplo, vamos dar um exemplo do que é manifestação do inconsciente, que são os atos falhos. Por exemplo, eu gosto muito da minha sogra. Só que ela fala para eu buscar ela em Itaquera e de repente eu falo, não, vou buscar, adoro ela. Mas vou para a estação da Barra Funda. Por que eu fui para Barra Funda e não fui para Itaquera? E chego e falo, nossa, o que aconteceu? Tudo isso, esses atos manifestos aí, tem a ver com o inconsciente do indivíduo. E se fala, né, que a língua fala aquilo que está cheio o coração. Ou seja, um ato manifesto que o indivíduo faz, por exemplo, esses atos falhos de falar alguma coisa, significa que o meu sentimento, aquilo que está dentro de mim, está exteriorizando de alguma forma. Então, ou de bom ou de ruim. Exatamente. Eu falo assim, eu não gosto de uma pessoa, entretanto, toda hora eu estou pensando nela. Toda As hora. palavras se projetam junto com o sentimento. E junto com o sentimento. Nossa, então, isso, difícil. para o estudo do emocional, é exatamente onde se prova a existência do inconsciente. Sim. Onde as pessoas começam a analisar justamente a fala do inconsciente, que é exatamente fazer uma coisa que eu não estava na consciência. Que eu não gostaria de fazer. Eu queria fazer aquilo, mas fiz outra coisa. Isso. Tive um comportamento assim, deveria ter de outro comportamento. Exatamente. É o inconsciente que projeta, o que tem o coração. Exatamente. Nossa, então, olha, Então, a é gente pode traduzir hein? todo o ensinamento de Cristo, por exemplo, do ponto de vista emocional, de ato falho, aquilo que se exterioriza, fazendo exatamente os atos falhos. Obsessão coletiva. Nisso. Vamos dividir essa questão também para entendimento, porque, na verdade, existe até termos de inconsciente coletivo, como as pessoas coletivamente são influenciadas, tanto por seres desencarnados quanto seres encarnados. A questão, muitas vezes, por exemplo, que é importante frisar, que é o quanto uma cultura influencia profundamente o inconsciente e os atos manifestos de um cidadão. Por exemplo, exemplos práticos aí de influência de um país ou de uma pessoa sobre uma coletividade, você vê isso profundamente. Sim, com certeza. Então, hoje são temas de jornais, né, praticamente todos os dias. Então, quando você fala em obsessão coletiva, é o quanto essas pessoas estão ouvindo ou esse líder, ou as pessoas que detêm o poder da mídia, por exemplo. E muitas vezes a obsessão coletiva, você vai falar assim, puxa vida, hoje você dá muita importância a um determinado assunto aí que está na mídia. E todo mundo está ouvindo esse assunto, está acreditando profundamente que aquilo é uma grande verdade. E esperando respostas, mas é uma resposta conduzida, seja pela mídia ou pela cultura. Então vamos pegar este conceito, por exemplo, e levar para um conflito familiar. Então, Jesus dizia lá em Mateus capítulo 10, o indivíduo, para entrar no reino dos céus, ele precisa se separar da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes, dos seus filhos, enfim, e seguir a mim para que o indivíduo tenha paz espiritual. Enfim, no fundo, se você for ver essas pessoas aí, que ele pede para separar, mas é uma separação da cultura e aquilo que eles faziam exatamente de negativo
que passasse a deixar isso de lado para segui-lo. Se você pegar essa questão, ele estava falando uma obsessão coletiva. São esses atos falhos que as pessoas seguem sem saber o porquê e repetem. Tanto é que num conflito de família vai falar assim, nossa, você está parecendo igual a sua mãe, você está parecendo igual ao seu pai. Exato. E só para fechar esse assunto, é bastante interessante, que ao mesmo tempo Jesus dizia assim, ao mesmo tempo você respeite o seu pai e a sua mãe. Ele fala para separar de um lado, ao mesmo tempo respeitar de outro. Mas é para respeitar estas pessoas do ponto de vista do perdão. Porque se as pessoas não perdoam, existe um mecanismo mental dele exatamente imitá-los do lado negativo. Então, tudo aquilo que eu falo assim, ó, eu não vou ser agressivo igual a pessoa que me educou, não vou ser, enfim, desta forma, vou ser uma pessoa diferente. Mas quando ele cresce, vai ter a família dele, vai ter os filhos dele, a outra pessoa vai falar, nossa, sua mãe não fazia isso, seu pai não fazia isso. É onde a questão do entendimento do emocional, desses atos falhos que o indivíduo fala, não quero ser isso e acaba sendo, é que o estudo do emocional e do inconsciente tem fundamental importância. E isso você pode falar que é uma obsessão coletiva. O senhor aplica a medicina convencional, porque o senhor é médico, cirurgião do aparelho digestivo, né? Como o senhor encara a espiritualidade nesse quadro também com a medicina convencional? A questão da medicina convencional, veja bem, é importante e fundamental começar por esse tema, falando que mesmo que o indivíduo tenha crença, por exemplo, na cura espiritual ou na cura através do entendimento do emocional ou até da cromoterapia, é fundamental a avaliação de um especialista. Então, se observa muitas pessoas, por exemplo, tentando muitas vezes fazer tratamento, seja ela com cromoterapia, de repente uma cirurgia ajudaria ela, por exemplo, a remover um câncer do estômago, um câncer no cérebro, e que realmente o tratamento convencional é fundamental. Então, uma avaliação do especialista sempre é fundamental. Agora, é claro que o especialista, ele está preparado para tratar do orgânico. Agora, sempre se trata o orgânico juntamente com as questões espirituais e as questões emocionais, porque o ser humano é indivisível. Muito importante. Sem dúvida. Isso é muito importante. As cirurgias espirituais? Bem, veja bem, a cirurgia espiritual, ela atualmente, aliás, ela atua a nível do perispírito. Então, todo indivíduo, ele é envolto por suas energias. Uma delas, para quem estuda a questão espiritual, ela atua isso antes de se formar, inclusive, as lesões orgânicas. Por isso que muitas vezes o indivíduo ir lá fazer o seu passe, fazer as questões do tratamento espiritual, até como um ato preventivo, ele vai estar prevenindo, inclusive, as doenças. E os indivíduos que têm essas doenças orgânicas, muitas delas, isso relato na literatura, então é um fenômeno que acontece em vários centros espíritas, em vários locais, em que realmente existe a cura espiritual, inclusive do câncer. É claro que a ciência ainda está longe de comprovar isso do ponto de vista de uma ciência experimental. Do ponto de vista, olha, se o indivíduo submeter à cirurgia espírita, ele vai se livrar de todos os males. Não acontece nada disso, porque inclusive existe a questão até de um determinado momento do indivíduo que vai ter aquela determinada doença, que muitas vezes vai desencarnar com aquela doença, e muitas vezes ele e a família muitas vezes não aceitam essa questão do karma, essa questão de até do indivíduo ter essa patologia. Mas sem dúvida nenhuma, você que estuda e que comprova que isso existe, se observa isso em diversos lugares do planeta, isso acontece, isso é um fenômeno que acontece sem dúvida nenhuma. Como o senhor, na medicina convencional, aceita a espiritualidade, como o senhor chegou até todas essas conclusões e atua hoje, tanto com a medicina convencional e a espiritualidade? Veja bem, eu não exerço, não faço cura espiritual, mas no meu trabalho e no grupo da Associação Médica Holística de Psicanálise e Espiritualidade, sempre se leva em consideração o elemento espiritual. Então, é claro que existem os locais que fazem esse trabalho com a espiritualidade e o indivíduo vai ser encaminhado, principalmente de acordo com a sua crença, a fazer o trabalho espiritual, independentemente se o indivíduo é espírita ou não. Você vai ver que existe trabalho do lado espiritual em diversos locais e que realmente... Mas como o senhor é hoje, é espírita e médico?
O senhor começou como? Isso, eu digo que sou cristão. Veja bem, falar a respeito de um tema, de você falar assim, olha, eu sou espírita, ou eu sou evangélico, ou eu sou católico, muitas vezes... o senhor é espírita? Eu sou cristão. Digo que todo o meu trabalho está pautado no Novo Testamento, inclusive não é no Velho Testamento, mas eu digo que é importante e fundamental a pessoa entender a espiritualidade. Veja bem, segundo as próprias palavras do Chico, ele diz que vamos ter, vamos dizer assim, as pessoas que não estão ali entendendo toda a questão da importância, da magnitude, muitas vezes dos fenômenos que são comprovados em diversos locais do planeta, e que as pessoas muitas vezes descreem dessas questões por desconhecimento. Então, se a pessoa tem a crença... Somos ignorantes. Exatamente. Então, se a pessoa tem uma crença profunda e é evangélico, ótimo, não sou eu que vou precisar ir lá e falar assim, olha, você muda de religião. Não, meu irmão. Vamos aí adaptar a sua religião para que você vá no sentido do cristão. Seja um bom cristão. É dessa forma que eu penso. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Você vai pra onde? Vamos pra Praça Pereira Coutinho. 2004. Brasil com brigadeiro. Tem alguma preferência de caminho? Não, pode fazer o caminho que você preferir. Nossa, 17 milhões de pessoas morrem nesses cardiovasculares. Eu vou fazer uma proposta pra você. Eu sou casada, hein? Você aceitaria descer um quarteirão antes do seu destino? Ajudar o Einstein a salvar uma vida? Você aceitaria? Você aceitaria? Mas a vida de quem? Seria a vida do senhor. Não entendi ainda. O Einstein está fazendo uma parceria com os táxis de São Paulo na prevenção de doenças cardíacas, neurológicas. Ou seja, em vez de me deixar na praça, você vai me deixar uma quadra antes da praça e eu vou andando. Claro, eu topo, lógico. Eu acho que aceito, sim. Por a sua iniciativa de descer um quarteirão antes, o Einstein vai pagar a sua corrida. Gente, que máximo isso. É sério? Sim, seria a corrida da sua vida. Se fosse sempre assim, eu desceria até 2, 3 quarteirões antes. Posso parar um quarteirão antes? Mas é lógico. Tchau, tchau, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa tarde. No Brasil, 50% dos brasileiros são sedentários e as doenças do coração são as que mais matam no mundo. E a cada 5 minutos, um brasileiro morre de infarto ou de AVC. Na correria do dia a dia, uma simples caminhada pode trazer muitos benefícios para seu cérebro e coração. A vida pede movimento e pequenas mudanças fazem grandes diferenças. A corrida da sua vida Einstein, o seu caminho para uma vida mais saudável. Há quem diga que essas doenças somáticas vêm da origem de comportamento da gente, como a raiva, são doenças localizadas, os rins, a dor de cabeça, o estômago. O senhor se refere como? A questão do conflito emocional gerando doenças. Então, existem inúmeros trabalhos falando sobre a questão de uma ligação profunda na questão do cérebro do indivíduo e com esses demais órgãos, seja rim, pulmão, testículo, ovário. De que forma isso acontece, por exemplo? Então, vamos dar um exemplo simples.
O indivíduo, por exemplo, vê uma cobra. É uma cobra ou é uma linguiça? Ao primeiro momento, você vai ver que muitas pessoas, ao se depararem com o inusitado, eles muitas vezes levam um susto. E esse susto, o que acontece? Dispara o coração, as pessoas têm tremores, as pessoas têm a sudorese, sua frio. E isso até, por exemplo, exemplo simples, né? Convidar uma pessoa para falar em público. Olha, você vai lá na frente e diga o seu nome e seu endereço. Coisa que ele sabe, não tem como dizer que não sabe o nome dele. Mas isso se torna é angustiante muitas vezes falar em público. Então, antes dele falar o nome dele, ele vai tremer, vai gaguejar, vai ter palpitações. Então, ao que acontece isso? Tudo isso que eu estou dizendo. Então, qualquer situação que o indivíduo se coloca frente às questões do dia a dia e que ele leva susto, por exemplo, são questões que vão mexer profundamente com o seu orgânico. Uma das questões, por exemplo, que a gente fala e se comprova, qualquer um pode notar isso, é que, por exemplo, dispara o coração. Então, as questões das emoções, por exemplo, você vai ver que o coração dele está disparando frequentemente. Então, na síndrome do pânico, por exemplo, um dos sintomas que vem rapidinho é o coração disparar e ter palpitação. Só que isso, cronicamente, imagine que isso aconteça na tireoide do indivíduo, que aconteça isso a nível de ovário, de testículo. Então, muitas vezes, a tensão emocional que o indivíduo não se adapta, por exemplo, leva ao indivíduo ter distúrbios até na impotência sexual. Então, o indivíduo que está estressado, não se adaptando, por exemplo, automaticamente vai ter essa resposta na diminuição do desejo sexual, na dificuldade até de uma ereção na hora de um relacionamento sexual, até né, com a própria esposa. Enfim, isso são situações corriqueiras que nós podemos ver, a ligação entre as questões do cotidiano com as questões ligadas à questão do corpo. O emocional atinge o físico? Então, atinge o físico justamente, se a gente quiser determinar esse lugar, hoje isso é determinado através do sistema límbico, que são as conexões dentro do cérebro, bem no meio do cérebro que isso acontece, em que deflagra o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. É tão autônomo que a pessoa não tem condições de controlar naquele momento, você não conhece aquilo que incomodou. Então, essa ligação do dia a dia, por exemplo, vai dar uma alteração física crônica. Ao longo do tempo, isso vai dar problemas, por exemplo, cardíacos, problemas do diabetes, problemas de intestino preso. Então, tem pessoas que são tensas, por exemplo. Tudo ligado emocional. Tudo ligado emocional. Aí vai direto para o físico. O intestino é um lugar onde fala muito fácil. Tem muitas pessoas que estão lá com conflito emocional e tem diarreia. Então, é passar o nervoso e ter o intestino que precisa ir no banheiro, fazer cocô. Dor de cabeça é raiva? Dor de cabeça está ligada à raiva. E os rins? Há mágoas? Há mágoas, ao desamparo, a questão da solidão. Mas tudo isso, na verdade, não é uma coisa única. É uma coisa interligada com o seu sentimento. É o emocional atingindo o físico. Eu acho que a palavra correta é dizer que está ligado ao sentimento. Como essas pessoas estão sentindo o ambiente onde elas vivem. Então, você vai falar assim, uma pessoa que tem asma no pulmão. São dificuldades de lidar, de falar, de se colocar para fora muitas coisas que gostaria de estar dizendo. E isso vai afetar as questões do pulmão. Então, o asmático, por exemplo, pode se dar bem a partir do momento, saber onde ele próprio inibe o relacionamento dele com, principalmente, a figura materna ou a figura paterna, a figura dos familiares. Você vai ver que o indivíduo que está desamparado, tem dificuldade de se relacionar, ele entra em crise asmática. Determinados sentimentos atingem algum órgão específico? Isso depende de cada indivíduo. Por exemplo, tem aquilo que, vamos dizer assim, o órgão-choque de cada um. Então, a mesma situação conflitiva de um indivíduo pode causar dor de estômago em um, mas pode causar diarreia em outro. Tem indivíduos, é claro, que desejos não satisfeitos, por exemplo, está ligado profundamente às gastrites, às úlceras. Então, você vai ver que ao estudo do emocional dos indivíduos que tenham a questão dos desejos não realizados, você vai ver o quanto esses indivíduos têm dificuldade na digestão, na questão das dores estomacais, relacionada a este chakra, realmente, localizado no estômago. Poxa, isso é muito importante. Só que as pessoas não divulgam isso, têm dificuldade de compreender essa ligação entre o corpo e o pensamento. Abrangendo temas espíritas assim, falando sobre isso, com a medicina convencional, com seus colegas? Como o senhor é visto?
Veja bem, eu vou citar Kardec, que Kardec já dizia, vai chegar um tempo em que a ciência e a religião, ela tem que andar vão caminhar juntas e que uma não seja superior à outra, mas que umas auxiliem mutuamente para que o indivíduo compreenda as questões do ser humano. Então, conhecer a si mesmo. E isso, na verdade, está acontecendo no movimento atual. Você vai ver a Associação Médica Espírita, as associações, não somente do lado dos espíritas, mas dos evangélicos, dos católicos, formando realmente pessoas que têm uma consciência além do órgão. Que a medicina se distanciou da religiosidade ou da espiritualidade pela própria raiz do conhecimento. Ele teve que se afastar inicialmente. Por quê? Porque anterior, nos primórdios, tudo se falava que eram questões espirituais. Então existiam os seus pajés, existiam as influências astrológicas, que com certeza influenciam, mas antes era tudo a Lua, que aconteceu alguma coisa, Marte, que não se deu bem com Netuno, que influenciou o indivíduo. Enfim, toda a história da medicina, houve a necessidade dessa cisão. Agora, a partir desse século, o que está acontecendo? Não somente o conhecimento sobre o orgânico, ou até o psicológico, não está sendo suficiente para explicar um mal-estar e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Então, é claro que respostas, você vai ver que existem trabalhos, por exemplo, que a gente pode citar depois ou agora, que falam sobre a questão da prece, o quanto uma prece pode ajudar um indivíduo no restabelecimento da sua própria saúde orgânica. Enfim, existe... Aqueles casos assim, de pacientes que, considerados até em fases terminais, pacientes terminais, né, através da prece se recuperam, estão aí levando uma vida normal, saudável. Então, existe trabalho... explica, né? O coma, uma pessoa que vai para o coma é uma morte, né, na realidade, e volta bem. Que explicação tem isso? Então, veja bem, a questão de como as pessoas se recuperam pela fé, são fenômenos, vamos dividir a ciência em duas ciências. Uma é a ciência experimental e outra é a ciência observacional. E eu trabalho dentro da ciência observacional. A ciência experimental só aceita que eu reze, você está em coma, eu rezei para você, funcionou. Então, ótimo, você entra na minha estatística e fala, a reza realmente, a prece funciona. Só que, veja bem, como não são para todos os indivíduos que isso acontece, o que acontece? Porque tem indivíduo, chegou o dia dele, ele vai falecer, tudo mais. Então, a ciência experimental não aceita essas curas ligadas à estatística que não funciona para todo mundo. Mas se eu observo através da ciência observacional, aí entra o meu trabalho, entra a questão da psicanálise, entra as questões do relacionamento humano, entra as questões de observar que realmente através de um trabalho espiritual o indivíduo se recupera. E muitas pessoas, muitos cientistas têm essa experiência de uma recuperação efetiva que cai dentro de uma ciência observacional. E hoje se trabalha muito das questões observacionais, comprovando realmente a existência dessas energias que melhoram o indivíduo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para nós. As pessoas que estão tendo dificuldade, a grande maior parte das pessoas tem dificuldade de relacionamento. E essas dificuldades de relacionar-se no trabalho e principalmente na família, que levam os indivíduos a terem os conflitos e inclusive atrair as energias obsessoras. Sejam obsessoras de indivíduos influenciando o pensamento dessa pessoa, sejam de desencarnados, mas de qualquer forma, quando o indivíduo conhecer a si mesmo, conhecer os seus sentimentos e as dificuldades, por que as pessoas têm tanta manifestação orgânica de insegurança, de medo, isso faz com que as pessoas consigam sair daquele lugar de sempre estar tendo o mesmo tipo de pensamento. E através do conhecimento de si mesmo, ele consegue, sem dúvida nenhuma, dar um passinho além do que muitas vezes se vê por aí e muitas vezes se vê que está parado na vida. E hoje o programa Vida e Saúde teve a participação especial do Dr. Onari. Agradecemos a presença. Muita paz.